16º volume da obra. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Com o conhecimento racional, cessam todos os defeitos da parte do animal, e o animal deixa de ser animal para ser aparelho racional, por estar ligado ao mundo racional, ao seu verdadeiro mundo de origem. Prevalece a origem. A origem é o fator principal. Então, com o aparelho ligado à sua origem, cessam os males do corpo e os males da vida. Por estar desligado do corpo a parte animal, cessam então os males do corpo, os males da vida. Cessa a parte negativa, que é a parte inconsciente. E aí, o aparelho passa a viver conscientemente, por viver racionalmente dentro da fase racional. Vejam que mudança grandiosíssima fizeram tão naturalmente sem sentir. Tudo isso são mudanças que a pessoa faz naturalmente sem sentir. Por exemplo, não estão mudados? Já nem são aqueles que eram. Antes de conhecerem o conhecimento racional, eram muito diferentes do que são hoje. Olhem quanto já modificaram, como estão mudados, completamente diferentes do que eram, mas tão naturalmente. Assim é tudo. As mudanças são feitas naturalmente. Vejam que grandiosidade nunca vista. Nunca passou pelo pensamento de ninguém que um dia iriam ver uma coisa dessas. Só agora é que admiram como estão admirados, impressionados e pasmados. E não é para menos, é mesmo para ficarem emocionados. Essas mudanças todas são feitas tão naturalmente, sem ninguém sentir, porque são mudanças naturais da natureza do ser, mudando para o seu verdadeiro natural de aparelho racional. Vejam que a grandiosidade racional só podia ser esta grande magnitude divina angelical. Tudo tem o seu tempo e sua época, e agora é que chegou o tempo, agora é que chegou a época. Hoje, todos felicíssimos para o resto da vida, racionalmente, por saberem por que vão deixar de ser animais racionais, por saberem de onde vieram, para onde vão e como vão, por saberem e conhecerem o seu mundo de origem, e como todos voltarão ao seu mundo de origem tão naturalmente, por saberem o porquê da matéria e o porquê desse mundo de matéria, que era o mundo encantado, de que ninguém nunca pôde dar solução de seu princípio, nem de seu fim, por serem seres encantados. Encantados com esse mundo, sem saberem o porquê dele, sem saberem o porquê de sua origem, sem saberem o porquê estavam vivendo, sem saberem o porquê eram de matéria, sem saberem por que sofriam e por que morriam, sem saberem o porquê dessas 7 partes: sol, lua, estrelas, terra, água, animais e vegetais. Viviam encantados por toda essa grandiosa natureza aparente. Viviam encantados com as aparências, porque de realidade não conheciam coisa alguma. E por isso nunca tiveram em que se basear para saber a origem do universo. Nunca tiveram em que se basear, porque não conheciam ou sabiam a origem. Viviam aí, dessa maneira, todos sacrificados, por não saberem o porquê estavam aí vivendo, por não saberem
o porquê estavam aí pisando em cima dessa terra, por não saberem coisa alguma de certo. Vivendo de experiências em experiências a vida inteira, procurando sempre acertar e sempre por acertar, procurando sempre o bem e o mal sempre se multiplicando. Então, não encontravam solução do porquê da vida e do porquê do mundo, e diziam: a vida é esta mesma, como coisa que soubessem o certo, e dizendo sempre: a vida é esta mesma, mas não se conformando com ela, porque ninguém nunca se conformou com o sofrimento, ninguém nunca se conformou em ser mortal, em ter que morrer. Viviam todos agonizando, agoniados, à procura de uma justificação do porquê dessa situação, e nunca encontrando, ficando sempre na mesma, infinidades de tentativas que fizeram para encontrar o porquê do mundo e nunca puderam encontrar. Viviam nesse labirinto infernal, todos sofrendo por verem somente brilhar o mal, principiando pela vida aparente, principiando pela vida provisória e acabando nas demais coisas, e muitas vezes dizendo: é verdade, está tudo fora do seu lugar e não sabemos por quê. Por isso, tudo se acaba, tudo se destrói. O mal por si mesmo se destrói. Nós vamos nos destruindo sem querer. Vamos envelhecendo até desaparecermos, porque o mal por si mesmo se destrói. Somos de origem do mal, somos de origem da matéria, somos de origem imperfeita e não sabemos por quê. O mal por si mesmo se destrói, e assim tudo se acaba, tudo volta à estaca zero. Começou do zero e acaba em zero. Começou do nada e acaba em nada. Não sabemos o porquê deste mundo. Não sabemos dizer o porquê nós assim somos. Vivemos aqui como animais racionais, iguais a um animal qualquer que não sabe por que vive. Nós estamos na mesma situação dos irracionais, porque somos animais racionais, mas não sabemos por que assim somos. Somos a mesma coisa que um irracional. Eles não sabem por que assim são, e nós estamos idênticos a um irracional. Somos completamente diferentes por sermos racionais. Mas no saber das coisas verdadeiras, como elas são, nada sabemos. A mesma coisa que o animal irracional, que nada sabe de seu ser e do porquê de sua existência. Vivendo assim, agonizando, procurando tudo saber, tudo conhecer, ficando na mesma e dizendo: é verdade, estamos aqui em cima desta terra, mas não sabemos solucionar o porquê de aqui estarmos. Vivemos por termos vida, criamos e inventamos todo este modo de vida, formamos toda esta convenção com muito sacrifício, com muita luta, para ver se podemos nos entender e compreender, e fica tudo só na vontade. A vontade é de que nós todos nos compreendêssemos e nos entendêssemos. Mas tudo isto é arte da nossa imaginação de seres inconscientes, de animais racionais. Não podíamos mesmo viver de outra forma, a não ser desta forma que vínhamos vivendo de aventureiros, em experiência sempre, para ver se acertávamos ou não. Vivíamos a vida da lapidação do animal racional. Agora, estamos libertos pela fase que chegou ao mundo, a fase racional. Sabemos agora o que procurávamos há muito saber,
Sabemos agora de onde viemos e por que viemos parar aqui, nesta vida, nestas condições. Agora, sabemos para onde vamos e por que vamos, por estar descoberto o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Depois de todos penarem tanto, agora todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Penaram muito para serem lapidados. O sofrimento veio lapidando para que chegassem a um entendimento racional, como agora aí está a fase racional. Hoje, todos de posse do conhecimento do ser verdadeiro, do seu ser verdadeiro, o ser racional. Hoje, estão cientes racionalmente do nosso verdadeiro ser. Daqui a um pouquinho, todos no seu verdadeiro mundo, porque a vida de todos é uma insignificante passagem que por aí fazem com essa vida provisória. Sim, porque tudo se acaba, por o mal, por si mesmo se destruir. Estão chegando ao fim da existência da vida da matéria, ao fim da existência do universo, ao fim da existência desse mundo de matéria. Está aí o princípio e o fim. Que fim tão lindo, tão belo! Ninguém esperava que o fim do mundo fosse assim. Todos agora de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e tudo de mudança para o seu verdadeiro natural, que é a transformação dessa deformação para o estado natural de racional puro, limpo e perfeito. A maior grandiosidade de todos os tempos, universalmente, o desencanto dos que estavam aí amarrados, enjaulados por essa velha serpente que é a terra, que faz gente e come gente, cria gente e mata gente. A serpente cria seus filhos e depois os come. Que natureza, que monstruosidade! Vejam como a vida do encanto sempre foi pavorosa. Então, costumam dizer: a terra dá tudo para a gente e depois de dar tudo para a gente, come a gente. A terra é uma serpente que não tem dó nem piedade de ninguém. Vem outro e diz: e por que isto? Ah, isto eu não sei. Isto são mistérios da natureza. Tem também aqueles que dizem: isto são mistérios de Deus. Agora, diz outro: é verdade, o mundo está cheio de lendas. O mundo tem uma infinidade de deuses, e todos esses deuses são cercados de uma infinidade de lendas filosóficas, científicas, para quem quiser filosofar cientificamente. Outros ainda dizem: é verdade, a nossa arte sempre foi muito boa, mas os fracassos se multiplicaram, provando que na ciência não está ainda a nossa solução. E por isso vivemos experimentando, aventurando para acertar ou não. A ciência não passa de uma lenda também, porque a ciência foi formada por lendas. Daí surgiu a filosofia, cada qual filosofando de sua maneira, de sua forma, do seu ponto de vista. E por fim, dizem: é verdade, tudo isto tem muito valor, mas é preciso que se note que isto tudo surgiu do nada, e por isso tudo acaba em nada. Então, qual é o valor dessas aparências todas? Nada, por tudo acabar em nada. Tudo isso é uma formação aparente, e por isso estão todos vivendo de aparências, todos vivendo iludidos, por estarem aí, dentro desse mundo, perdidos, sem darem solução de si mesmo e do mundo. Então,
o que adianta todo esse progresso do nada? Nada, por tudo acabar em nada. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que vale tudo isso desse jeito, que só serviu para a multiplicação das ruínas? Vale muito para lapidar todos, por meio do sofrimento. Quanto engambelo, quantos sugestionados, quantos fanatizados, quantos embriagados e obsedados por todo este conjunto de misérias. O mundo sempre viveu nesse grande desequilíbrio, desequilíbrio esse que ninguém mais estava suportando. Suportava porque não tinha outro remédio, não tinha outra saída. Tinha que aguentar todo esse embuste de aparências para então dizer, no fim: o que adianta viver assim? Vivemos assim, sofrendo, porque não sabemos a causa verdadeira do porquê o mundo assim é e do porquê todos assim são. Hoje, sabemos a causa de todo este prelúdio de amarguras e as providências já estão aí. Está aí a fase racional, para todos saírem desta situação angustiosa universalmente. E assim, a vida sempre girou em torno das aventuras, das invenções, para ver se melhor todos podiam viver. E quanto mais aventuras, quanto mais descobertas, quanto mais invenções, mais destruições. Os sonhos se acabando e o sofrimento se multiplicando. Os tormentos, esses nem se falam, e todos dizendo: estamos perdidos, o que vamos fazer para deixar de sofrer? Ninguém sabia responder. Então, limitavam-se a dizer: o sofrimento é da vida, mas ninguém se conformava com ele. Viviam todos nesse degredo infernal, sem poderem descobrir a causa do mal, e por não descobrirem, viviam à procura do bem a vida inteira, e vendo tudo ao contrário, o mal sempre em evidência, de todas as formas, de todo o jeito e de todas as maneiras. Agora, hoje, encontraram a fase racional, a válvula de escape, a saída desse degredo infernal, o término dessa jaula de matéria que ninguém sabia o porquê dela, a não ser agora no conhecimento racional. Agora, todos dentro do seu mundo de origem, o mundo racional, por estarem ligados à sua verdadeira origem, o mundo racional. Por isso, são aparelhos racionais, por serem de origem racional. Agora, ligados à sua origem, à sua verdadeira origem, o mundo racional, recebendo a orientação racional, recebendo a orientação do mundo de sua origem. Estão agora vivendo todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, vivendo todos racionalmente, por receberem todas as orientações precisas do mundo de sua verdadeira origem. A origem é racional, o mundo é racional, vivendo todos dentro da fase consciente, vivendo felizes e contentes para sempre, por tudo dar certo na vida de todos, por serem orientados pelo mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Todos vivendo como nunca viveram dentro da fase racional, vivendo em paz e tranquilos, por receberem todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, para isso é preciso a persistência na leitura. Ler e reler todos os dias, quanto mais vezes melhor, para se desenvolverem racionalmente o mais depressa possível,
para nascer em si mesmos a vidência racional. Uma vez nascendo a vidência racional, estão imunizados racionalmente. A vidência é do verdadeiro natural de racional. A vidência racional é a vidência natural do aparelho racional, que, por estar deformado na categoria de animal racional, ficou com a vidência do elétrico e magnético, com a vidência da deformação, com a vidência do bicho, do animal, que é essa vidência aí do elétrico e magnético. Então, agora, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, vão ter a verdadeira vidência, a vidência racional. Esta é que é a vidência verdadeira do aparelho racional, todos vivendo racionalmente. E quem vive racionalmente, vive feliz e contente, porque sabe o porquê está vivendo. Quem sabe por que vive, não vive de experiências, vive o certo dos certos. Quem vive certo é porque sabe por que vive. E como viviam, na fase de animal racional, viviam na incerteza de tudo. E por isso, viviam de experiências, e sempre em experiências. Quem vive de experiência é porque não sabe o porquê vive. Vive na incerteza de tudo, experimentando para acertar ou não. Isso na fase de animal racional. E por isso, o animal racional nunca soube o porquê era um animal racional, porque o animal é inconsciente, e o inconsciente nunca soube o porquê é inconsciente. Nunca soube o porquê foi feito assim, foi formado assim. Nunca soube o porquê de sua natureza assim ser, por ser inconsciente. O inconsciente vive sem saber por que tem vida. Tem vida, mas não sabe o porquê da vida. E por isso estava na categoria de animal racional. O animal, por ser animal, sempre viveu mal. E por viver mal, estavam na categoria de sofredores sem solução, por ser animal. Então, a vida do animal era viver mal e multiplicar o mal. Tudo por não saber o porquê do seu ser de animal. Nunca soube a causa. Viviam inconscientemente procurando o bem, pensando no bem. Mas, por ser um bem inconsciente, tornava-se um bem aparente. Nunca conheceram o verdadeiro bem, porque a matéria é um ser que por si mesmo se destrói. Na matéria, não podia existir o bem verdadeiro, por ser a matéria de origem do mal. E por ser de origem do mal, é que por si mesmo se destrói. Então, tinham que viver à procura do bem a vida inteira, sem encontrá-lo. Um bem aparente, um bem passageiro, um bem ilusório, um bem de quem está iludido. Aparenta ser um bem, aparenta ser bom, e por isso vivem à procura do bem a vida inteira e sem encontrar esse bem. Quem vive de aparências não vive bem. Quem vive de ilusões não vive bem. Quem vive de experiências não vive bem. Quem vive de aventuras não vive bem. Quem vive de gostos não vive bem. Gosta hoje e amanhã não gosta, porque tudo enjoa e tudo se acaba. Então, uma vida de verdadeiros iludidos, traindo a si mesmos, uma vida de quem está sonhando, e quem sonha não tem consciência do porquê vive. Vive uma vida sem lógica e sem base. Nunca encontraram a base do porquê da vida. Viviam todos sonhando iludidos com a natureza, sem saber o porquê dela, iludidos com tudo,
sem saber o porquê desse tudo, sem base e sem lógica. A vida tornando-se uma vida penosa, uma vida de frustrações. Hoje é uma coisa e amanhã é outra. Hoje está de um jeito e amanhã está de outro, tornando-se uma vida sacrificada e penosa, a ponto de muitas vezes não resistirem viver assim, com tantas indecisões, com tantas incertezas, na incerteza de tudo, por a vida ser um jogo. Por a vida ser um jogo, é que perdem a vida sem esperar. Joga daqui, joga dali, joga de lá, joga de todo jeito, de toda forma, até perder a vida. Todos jogando com a vida para ver se acertam, e sem esperar, desacertaram tudo, porque acabou a vida. Então, a vida é um jogo, e muitos dizendo: vivemos jogando com a sorte. Se tivermos sorte, vamos viver até a sorte se acabar, até a vida se acabar, sem nós mesmos esperarmos. Então, vivia o animal racional nesse jogo de amarguras, de aventuras, agonizando sempre por esperar sempre o pior. Esperar sempre o pior, por a vida ser um jogo. Vejam a agonia do animal racional, agonizando sempre, desorientado sempre, por não saber, não conhecer a causa de assim ser. Vivendo medonhamente, por não ter o verdadeiro conhecimento do porquê de sua existência. Então, tinha que viver sacrificado dessa maneira, por não saber o que desejava saber, e perguntando: por que eu sou matéria? Por que eu sou de matéria? O que foi que deu origem ou causa à matéria? Ficava perguntando a vida inteira: por que eu sou assim? Por que assim sou? Por que todos assim são? E ninguém sabia responder. E assim, agonizando, esperando dias melhores, e tudo se multiplicando de pior para pior. Então, diziam: nós estamos regredindo, regredindo em tudo. A matéria se poluindo cada vez mais, porque tudo vai se enfraquecendo, tudo vai perdendo as suas forças. E por isso tudo se destrói, tudo se acaba, e tudo cada vez com menos duração, devido ao progresso da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, diminui pela multiplicação e desaparece. Então, estamos regredindo. Aparentemente, parece que estamos progredindo, mas verdadeiramente estamos vendo que estamos regredindo. Muitos fazendo as suas considerações e dizendo: é verdade, é pena nós não sabermos realmente o certo do porquê da natureza, de tudo e de todos. Vivemos aqui vagando, esperando a todo momento a decepção, que é o término da vida. Vejam a vida do animal racional, lutando a vida inteira pelo nada, para terminar tudo em nada. A luta do nada pelo nada, e por isso tudo acaba em nada. Vivem iludidos com esse tudo aparente, julgando ser o que não são, e sofrendo as consequências de adotarem as aparências como se fossem verdades. Na categoria de animal racional, nunca poderiam encontrar o que desejavam, a real situação definida de tudo e de todos. Agora, conhecendo a origem, a causa de todo esse esplendor de aparências, de aventuras, de ilusões e de dor, e dizendo: é verdade, tínhamos mesmo que ser sofredores, tínhamos mesmo
que sofrer, e por isso o sofrimento era o maior brilhante do mundo. Todos sofrendo, cada qual de sua forma, de seu jeito, de sua maneira. Tínhamos mesmo que viver em apuros, neste doce paraíso de lágrimas e sofrimentos. E assim, a vida tormentosa de todos, a vida do desassossego de todos. Todos à procura do sossego, todos à procura de paz, e sempre por encontrar o sossego, e sempre por encontrar a paz. Ficando tudo sempre na esperança, vivendo todos de esperança. A vida do animal racional, pior não podia ser. Tudo isso para a lapidação do animal, passando por tudo isso para serem lapidados, para que quando chegasse a fase racional, como já chegou, então soubessem interpretá-la e reconhecê-la. Foi preciso passar por todo esse transe de lapidação, para vir então um amadurecimento pela lapidação, e depois de amadurecidos, terem a verdadeira noção e compreensão de toda a sua situação, para a fase racional ter então aceitação, por entendê-la e compreendê-la, por estarem amadurecidos para entrarem na fase racional. Hoje, chegando à fase racional, agora o mundo racional, à espera de todos os aparelhos racionais, ex-animais racionais. Todos, daqui mais um pouco, no seu mundo verdadeiro de origem. Daqui mais um pouco, porque ninguém vai ficar aí com esse corpo de lama para sempre. Então, todos dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, de onde todos saíram. Todos no mundo racional, de puros, limpos e perfeitos, e dizendo: é verdade, que triste tragédia! Nós, por livre e espontânea vontade, concorremos para ela, e ficamos submetidos a ela, sem saber como, sem saber por quê, e de que surgiu o trágico mundo de matéria. Ficamos completamente despercebidos pelas transformações que passamos. Ficamos completamente desconhecidos de todo este transe que passamos, para chegarmos ao ponto de sermos animais racionais. Com essa trágica vida da matéria, penamos muito e sofremos muito para voltarmos outra vez para onde saímos, que é o mundo racional, o nosso verdadeiro mundo. Hoje, conhecendo e sabendo o porquê desta situação, regíamos a nós mesmos como verdadeiros desventurados, porque não sabíamos de que lado nós viemos. Se foi de cima, se foi de baixo, se foi daqui, se foi dali. Ninguém sabia a sua origem, ninguém sabia o porquê desta vida de matéria assim ser. Todos vagando, todos pensando, todos imaginando, e ninguém pôde chegar a uma conclusão certa para que nós pudéssemos encontrar um rumo certo. Agora, para a surpresa de todos nós, chegando à fase de aparelho racional, encontramos o rumo certo, de volta ao nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ninguém sabia explicar os motivos e as razões da trágica vida da matéria, deste trágico mundo encantado, misterioso e enigmático. E assim, tínhamos mesmo que sofrer muito, por estarmos perdidos dentro de um mundo sem saber o porquê dele e o porquê de nossa existência. Então, tínhamos que viver como fracos aventureiros, aventurando sempre para acertar ou não. Com esta vida imaginária,
que ninguém nunca deu solução. Vivendo por termos vida, mas não sabendo o porquê da vida, da razão da vida, da origem da vida. Vivíamos em trevas, na categoria de animais racionais, com o sofrimento horroroso e tenebroso, até que chegou o que ninguém pensou. Não pensavam e nem podiam pensar. A fase racional. Vindo todas essas revelações do mundo racional, do nosso mundo verdadeiro. Hoje, sabendo por que esta vida de matéria sempre foi um verdadeiro pandemônio, porque ninguém nunca soube o porquê dela. Vivendo por termos vida, mas não sabendo o porquê da vida. Que triste vida, que triste viver, somente para sofrer, por coisa alguma de certo sabermos. Procurando o certo a vida inteira, sem o encontrar. Nem poderíamos encontrar, porque estávamos todos numa categoria primária, para podermos, com a lapidação, encontrar o que agora chegou ao conhecimento de todos, a fase racional, a fase verdadeira do mundo racional. Então, muitos, intrigados com a vida cheia de mistérios, cheia de experiências, diziam: esta vida tem que ser sempre uma vida mal vivida, por ninguém saber o porquê deste grande mal, que é viver de matéria. Quem vive de matéria é um sofredor. Quem vive de matéria é um sonhador. Quem vive de matéria vive de experiências sempre, como sempre todos na categoria de animal viveram. Vejam que vida alucinante, cheia de alucinações, cheia de preconceitos aparentes, a vida do animal racional. Agora, todos dentro da fase racional e dizendo: estamos libertos, encontramos o caminho certo, a fase racional. A orientação é somente racional. O animal, deixando de ser animal, para voltar ao mundo de sua origem, o mundo racional, dentro da fase racional. Todos ligados ao mundo racional, vivendo racionalmente, vivendo conscientes e tudo dando certo na vida de todos. Tudo sempre se multiplicando de bem e de bom para todos, por todos viverem racionalmente. A vida de um imunizado é uma vida equilibrada racionalmente, por estar desligado do fluido elétrico e magnético. Torna-se, então, uma pessoa equilibrada. Ligada ao fluido elétrico e magnético, fica uma pessoa desequilibrada, inconsciente. Imunizada, fica uma pessoa equilibrada racionalmente, vivendo com consciência, sendo então um consciente. A consciência é do equilibrado racionalmente e a inconsciência é do desequilibrado, que vivia ou vive como animal racional. O animal, por ser animal, é inconsciente e, por ser inconsciente, vive desequilibrado. Por isto, está aí o desequilíbrio universal que se multiplica cada vez mais. A multiplicação do mal, a multiplicação dos males, a multiplicação das ruínas, a multiplicação das monstruosidades, devido ao desequilíbrio por viverem inconscientemente. Faz muita diferença do inconsciente para o consciente. O consciente está imunizado, imune a todas as influências do mundo elétrico e magnético, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Uma vez ligado ao mundo racional, é porque desligou-se do mundo do animal, do elétrico e magnético.
Enquanto ligado ao elétrico e magnético, vive inconscientemente, vive desequilibrado, e ligado ao mundo racional, vive equilibrado, vive consciente, porque vive racionalmente, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem. Ligado ao elétrico e magnético, vive como um animal, livre pensador, inconscientemente, por ser inconsciente e desequilibrado. É por isso que está aí o desequilíbrio universal. Essas duas forças desequilibram. Uma hora recebendo mais forças elétricas, outra hora recebendo mais forças magnéticas, e daí o desequilíbrio. Essas duas forças são oscilantes, não são forças equilibradas. São forças deformadas, e por serem deformadas, são desequilibradas. A causa do desequilíbrio de todos, universalmente, é o fluido elétrico e o fluido magnético. Então, enquanto estavam ligados a esses dois fluidos, viviam completamente desequilibrados. E por isso está aí o desequilíbrio de um modo geral, universalmente. Um desequilibrado está propenso a tudo de ruim e a nada de bom. De bom, só aparentemente. É preciso que todos conheçam a razão e a causa desses efeitos todos, para saberem o porquê da situação do animal racional ser assim tão degradante, por estar ligado a essas duas forças destruidoras, elétrica e magnética. Começando agora a fase que aí está, a fase racional, todos dentro da fase, equilibrados racionalmente, vivendo como nunca viveram, porque vão viver racionalmente, vão viver conscientemente, e não como um animal inconsciente. A fase de animal racional é a fase da multiplicação do desequilíbrio, a fase da multiplicação dos desentendimentos, a fase da multiplicação de todas as ruínas. Vejam quantas lutas perdidas na fase de lapidação do animal racional, na fase inconsciente do livre pensador. Por ser livre pensador, é que o pensamento é variante, varia demais. E quem está variando não sabe o que diz, não sabe o que faz. É um louco que julga e pensa que é bom, que é perfeito, por não se conhecer. A infelicidade de todos estava em não se conhecerem e não saberem a causa do seu ser. Então, viviam todos sem saber por que viviam, julgando estarem certos e vendo que tudo é aparência, vendo que tudo é ilusão, vendo que tudo é sonho, e sem saberem a causa desse sonho, sem saberem o porquê dessa vida atordoante, o porquê de serem assim, todos contra si mesmo. Quem vive de aparência está contra si mesmo, está traindo a si mesmo. Quem vive iludido está contra si mesmo, está traindo a si mesmo. Vida de traidores de si mesmos. Ninguém quer viver iludido, e todos vivendo iludidos. Por isso aí o sofrimento é reinante. Todos em ruínas, por viverem iludidos consigo mesmo, por viverem iludindo a si mesmo, traindo a si mesmo, vivendo de aparências, vivendo falsamente, sendo falsos para si mesmo e sendo vítimas da negatividade de tudo isto. Então, dizem, o ser humano é um sofredor, porque vivem iludidos, porque vivem sonhando, porque vivem de aparências, porque a realidade nunca souberam, a verdade do seu verdadeiro ser
nunca souberam. A causa de serem assim, nunca souberam. Vivendo como verdadeiros navegantes, perdidos numa nau, sem saberem o porquê ela foi feita. Vejam como se tornaram guerreiros contra si mesmo, guerreiros vencidos, guerreando para a destruição de si mesmo, para esfacelamento de si mesmo, vivendo assim horrivelmente, pois quem trai a si mesmo está em ruínas. Vejam a vida que se tornou calamitosa, desta forma tão horrorosa, por não conhecerem a causa do porquê de tudo isso, a causa de serem assim, como são, e do mundo ser assim, como é. Nunca conheceram a causa, e por isso tinham que viver como bem lhes parecia, como bem lhes parecesse, por não saberem o porquê da existência de tudo isso, multiplicando-se o sofrimento entre todos, a ponto de chegarem a esse ponto de calamidade universal, de ninguém se entender, entendendo-se hoje e amanhã desentendidos. Hoje são amigos e amanhã inimigos, nesse desequilíbrio infernal. Daí a desorientação e da desorientação o desequilíbrio. Todos tontos, à procura do bem, e este nunca encontrando, por tudo ser aparência. Olha aí, traidores de si mesmos, julgando o bem aparente ser um bem verdadeiro, e recebendo os golpes, as desilusões e o sofrimento reinante. Tudo isso por viverem sem saber o porquê estão vivendo, o porquê têm vida. Por não saberem, haja a multiplicação do sofrer, do sofrimento. Portanto, não há efeito sem causa. Se existe o sofrimento, é porque existe a causa. Se são sofredores, é porque existe a causa. Então, conhecem a causa para abolir o sofrimento, porque não há sofrimento sem causa. Conhecem a origem da causa e a formação da origem da causa. O princípio, qual foi? Quem deu início a todas essas controvérsias de degenerados sem saber porquê, de serem deformados sem saber porquê? Vejam que na categoria de animal racional inconsciente, nunca poderiam descobrir, adquirir ou formar o equilíbrio do mundo, por não conhecerem a causa do desequilíbrio ou as causas do desequilíbrio. Hoje, cientes da causa, das causas, de todas essas avalanches de ruínas, a ponto de não suportarem mais viver assim, a ponto de não aguentarem viver assim, e dizendo: é verdade, ainda chegou em tempo o conhecimento racional, para que haja a providência devida, para que todos tenham o que há muito procuravam: a paz, a verdadeira felicidade e a verdadeira vida eterna. Todas no seu verdadeiro mundo de origem, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos dentro do mundo racional, vivendo racionalmente, junto de seus irmãos, puros, limpos e perfeitos, no mundo racional, do mundo da origem do aparelho racional. Agora estão, contudo, concluído, por estar descoberto o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Dentro da fase racional, todos vivendo orientados pelo mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo todas as orientações precisas racionalmente
e todos livres para sempre das chamas do mal. Viviam mal como viviam, porque não sabiam o porquê viviam. Agora, todos sabendo o porquê do canto da galinha e o porquê do canto do galo, a galinha do micróbio da terra e o galo do micróbio da água. Por isso, a gala do galo é um líquido do micróbio da água. Por isso, a gala do galo é um líquido, é água. Agora, a vida de todos é sorrir, sorrir, sorrir sempre, por estarem dentro da fase racional, amparados pela fase racional, guiados pela fase racional, orientados pela fase racional, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional. Todos alegres, felizes e contentes, por todos estarem de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chega da vida de animal racional. Chega da vida em que viviam na categoria de animal racional, em que só viviam para sofrer cada vez mais, com sofrimento atroz para a lapidação do animal racional. Chega de viver como animal. Hoje, ninguém vive mais como animal, e sim como aparelho racional, dentro da fase racional, ligado ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Passaram de animal racional para aparelho racional, e como aparelho racional, ligados ao mundo racional. Todos orientados pelo mundo racional, e tudo dando certo na vida de todos, por ser a vida consciente e não a vida inconsciente de um animal. O animal tinha que sofrer muito como sofria, por ser animal. O animal nunca conheceu o bem verdadeiro, somente o bem traiçoeiro, o bem aparente, o bem que parecia bem, mas que não era um bem verdadeiro. Hoje, todos dentro da fase racional, alegres, contentes e felizes, por viverem conscientes racionalmente. A vida racional, a vida consciente é uma, e a vida do animal, por ser animal, é inconsciente, é outra muito diferente, como da noite para o dia, como do preto para o branco. Hoje, todos dentro do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos dentro do mundo racional, com a vidência racional, vendo o mundo de sua origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, vendo seus irmãos puros, limpos e perfeitos, e dizendo consigo mesmo: estou no mundo que não é o meu mundo verdadeiro. Estou ainda no mundo de matéria, acabando estes insignificantes anos de uma vida que não era minha, que não me pertencia, e por não me pertencer, a vida se acabou. Agora, acabou-se mesmo a vida da matéria, porque eu já estou dentro do meu mundo de origem. A causa do micróbio para a formação deste feito, que é o corpo em matéria, já está no mundo racional. E eu não pertenço mais ao mundo de matéria, e sim ao mundo racional. Sou orientado pelo mundo racional, até terminar este corpo que não é meu, este corpo de matéria que volta a se formar naquilo que era. O que era? Nada. Começou do nada e acaba em nada. Vejam a vida consciente, a vida racional, todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz do mundo racional,
a luz racional. Todos vivendo felizes e contentes racionalmente e dizendo: estamos no fim da vida da lama, da vida da matéria. Matéria é lama. E assim, todos vivendo conscientemente, racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, por todos viverem conscientemente, racionalmente. E como viviam? Viviam todos intranquilos, aflitos, desesperados, na categoria de animal racional. Viviam a vida inteira sofrendo, penando, sem saberem por quê. Por não saberem por que se multiplicava o sofrer, é que se multiplicava o sofrimento, é que se multiplicavam os padecimentos. Todos à procura do bem, e o mal sempre se multiplicando. Viviam de Herodes a Pilatos, sem saberem o que fazer para encontrar a verdadeira paz, sem saberem o que fazer para encontrar a verdadeira felicidade. Todos vivendo receiosos, com medo, amedrontados, sempre preocupados com uma infinidade de coisas, por viverem na indecisão, por viverem indecisos com tudo, por viverem na expectativa dos dias vindouros. Esse inferno, nessa agonia permanente, cada vez se multiplicando mais. Vítimas das doenças infernais, vítimas de tudo quanto é ruim, sofrendo sem saber porquê, rogando, pedindo e não sabendo o porquê dessa situação de todos, tão angustiosa, tão angustiante. Muitos, às vezes, tinham até desânimo de viver, assim, somente para sofrer. O que adianta viver nessas condições sem garantias de espécie alguma? Não há quem os livre do mal, todos sendo tragados pelo mal, todos sendo vítimas do mal, todos sofrendo, todos penando, cada qual da sua forma, cada qual do seu jeito, cada qual da sua maneira, todos se queixando, grandes e pequenos, todos cansados de viver nessa vida de luta, de lutas e de sacrifícios sem recompensa. Todos cansados de viver dessa maneira. A canseira e o esgotamento era geral, por não saberem por que viviam assim, por estarem na categoria de animal. O animal nunca soube o porquê era animal, nunca soube o porquê do mal, nunca soube o porquê vivia mal, nunca soube o porquê se multiplicava o mal. Vivendo assim, de Herodes e Pilatos, sempre a indagar. O que nós fizemos para sofrer tanto? O que é que nós fizemos para penar tanto?